Começando mais uma dica do método Overdrive. Eu sou Molly Botany e eu vou trazer para você hoje um dado, mas não é um dado qualquer. É um dado alarmante. Eu não sei se você sabe, mas apenas 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente. Você deve estar pensando aí, esse cara está exagerando, mas pense comigo. Quantas pessoas você conhece? Pense nos seus parentes, amigos, colegas de trabalho. Quantas pessoas você conhece que terminaram um curso de inglês, esse curso de inglês tradicional, que vem com inúmeros livros, que dura em média entre 3 a 5 anos. Quantas pessoas fizeram essa jornada e terminaram lá o último livro, terminaram o curso realmente falando inglês? Você vai pausar o vídeo e vai pensar, e eu tenho certeza que a conclusão é de que muito pouca gente termina um curso de inglês tradicional realmente falando inglês. E há duas razões básicas para esse fracasso. Os métodos tradicionais consideram que é algo matemático. A mais B igual a C. Começou o curso aqui, livro 1, quando terminar o curso, depois de 3, 4 ou 5 anos, depende do curso, terminou o último livro, está falando inglês. Isso é verdade? Não. Essa não é a realidade para a maioria dos alunos de inglês no Brasil. Isso acontece, como eu disse, por duas razões. A primeira é que os métodos tradicionais não consideram a individualidade das pessoas. As pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, aprendem de maneiras diferentes. Portanto, o primeiro passo para desenvolver o método, para que ele seja eficaz, é considerar a individualidade das pessoas. Eu vou te dar um exemplo de outra área. Imagine uma pessoa que tem um problema na lombar, um começo de hérnia de disco, e procura uma academia para que ela faça exercícios com cuidado para evitar uma cirurgia. Mas na academia o instrutor diz, não, aqui você vai fazer os mesmos exercícios que todo mundo faz. Qual vai ser o resultado disso? Cirurgia garantida. Há cursos de inglês que no primeiro ano o aluno só ouve, não escreve e nem lê. Agora imagine esse aluno, ele precisa desesperadamente começar a ler e escrever e-mails em inglês no trabalho e participar de reuniões em inglês para não ficar de fora, para não perder oportunidades, para não correr o risco de ser demitido da empresa. Portanto, se ele vai na aula nesse um ano e ele não pode pedir ajuda para o professor para escrever um e-mail, para ler um e-mail que ele não entendeu do trabalho, para ler um relatório, para preparar uma apresentação, para que esse curso de inglês serve? Então, esse curso de inglês precisa considerar a necessidade do aluno e as técnicas, as atividades têm que servir para isso. O segundo passo é ensinar com lógica, foco no que importa. E o que realmente importa? O segredo é a estrutura básica do inglês. A primeira coisa que o aluno tem que aprender são os tempos verbais. Por quê? Porque sem conjugar tempos verbais nada acontece. São eles que fazem as ações. Eu não estaria conversando com você agora se eu não estivesse conjugando tempos verbais. Não dá para conversar inglês de forma efetiva sem conjugar tempos verbais. Portanto, é a primeira coisa a se fazer e no prazo mais curto possível. E depois deles, o que vem? Vocabulário. Qual vocabulário? O essencial para a sua vida. Aí entra mais ainda a individualidade da pessoa. O aluno precisa ter o vocabulário da área dele. Se um aluno, por exemplo, da área de RH, se ele precisa escrever e-mails em inglês, relatórios, participar de reuniões em inglês na área de RH, ele precisa desse vocabulário. Então, se ele consegue falar inglês, ele conhece os termos verbais e tem o vocabulário da área dele, ele começa a funcionar em inglês no trabalho. Lógico que nada acontece da noite para o dia. Tem, naturalmente, um desenvolvimento, mas continuando os estudos, depois de aprender os termos verbais e ter o vocabulário básico, qualquer pessoa pode se tornar intermediário, ter um inglês intermediário, avançado e até fluente, depende de quanto estudar. Mas o básico é a primeira coisa a ser ensinada. Tempos verbais e depois o vocabulário que você precisa para você realizar suas atividades profissionais, para você cuidar da sua carreira, do futuro seu e da sua família. É exatamente isso que o Overdrive faz. Ele te ensina todos os termos verbais em até 80% mais rápido que qualquer método tradicional e ainda te ensina a aprender o vocabulário básico, essencial
da sua área de atuação. E isso faz toda a diferença. Legal? Essa é a dica de hoje e a gente se vê.